Hoje temos um podcast completamente diferente. Eu sou doutora Viviane Rocha, aqui é meu esposo, doutor Ilquias Rocha, e nós vamos falar das nossas vidas, que é uma história extraordinária. Bem, como vamos falar sobre nossas vidas e não sobre um assunto técnico, um assunto médico, escolhemos um local, né, com essa paisagem aqui maravilhosa que está aqui ao fundo, fizemos aqui na Casa de Campo. Como nossa história começou? A gente se conheceu na adolescência, né, meu amor? Ele foi morar na minha rua, tá vendo como é que são as coisas? E ele tinha 14 e eu tinha 13 anos. E desde o início, desde a primeira vez que nós nos vimos, a gente já se apaixonou. É verdade, doutor Ilquias? Ou só fui eu? Verdade. Não tem como negar, não. Mas ela se apaixonou mais. Olha que eu tenho provas, viu? E o doutor Ilquias, depois que nós nos conhecemos, ficou ali insistindo, sabe? Foram vários e vários anos, 2, 3 anos insistindo, até que enfim eu cedi e nós começamos a namorar. E até hoje nós estamos juntos. Quem conhece um pouquinho dessa história aí sabe que, na verdade, quem me pediu em namoro foi Nunca na vida que eu ia lhe pedir em namoro, nunca. A brincadeira foi eu que pedi em namoro, né? E aí começamos nossa história ali por volta dos nossos 15 anos de idade, né? E estamos até hoje, mas até hoje tiveram vários caminhos a serem trilhados ali, com vários momentos engraçados, outros mais tristes, né? E tantos momentos felizes, né? Então, comecei a trabalhar muito cedo, né? Desde os 12, 13 anos de idade ali, eu trabalhava muito com a parte de informática, comecei consertando computadores para o pessoal da rua, daqui a pouco estava consertando para o pessoal do bairro, daqui a pouco eu estava consertando computadores ali para o pessoal de uma pessoa ali, muitas empresas ali eu já prestava serviço. Isso sendo menor de idade, né? Tinha uns 15 anos, qual a idade você Comecei com 13 e fiquei consertando computadores ali até por volta dos 17 anos, que foi o período que eu entrei no Exército. E eu sempre admirei muito ele, assim, porque desde que eu o conheci, ele era o único dos filhos, né, que sempre ia ali atrás, que trabalhava, que consertava computador para juntar o dinheirinho dele. E ele tinha um sonho que era comprar um carro. E a gente foi juntando dinheirinho, que eu também ajudava a juntar. O carro, né, era para ele, mas assim, a minha mesada, eu tinha mesada, e eu separava também uma parte desse dinheiro, juntava com ele, até que um dele conseguiu juntar o dinheirinho dele, comprou o primeiro carro, né? E foi até, me lembro, foi um Voyage, não foi? Ia comprar um Fusquinha e não deu certo, aí comprou o Voyage. Exato, Voyagezinho branco, 1985, a coisa mais linda do mundo. Pena que eu vendi esse carro, que era para estar com esse carro na garagem até hoje. Mas a gente, né, tinha outros propósitos. Tinha outros propósitos. Então, quando eu completei os 18 anos de idade, a gente já tinha aquele recurso guardado e compramos o nosso primeiro carrinho, né? Que aí servia para a gente passear, servia para ir na praia, né? Servia para trabalho, que foi exatamente depois de 6 meses que eu comprei esse carrinho que eu entrei no Exército. Então, para quem não sabe, eu fui militar, né? Por quase 10 anos ali eu fui militar. E antes disso, né, meu amor, tem uma história bem interessante. Nessa época que a gente estava juntando dinheiro e a gente queria comer um cachorro quente. E a gente foi lá, juntou as pratinhas, juntou ali o dinheirinho. E a gente só conseguiu juntar dinheiro para comprar um cachorro-quente. E a gente, lembra? A gente tinha um carro, mas não tinha o dinheiro do cachorro-quente. Então a gente comprou o cachorro-quente. Lógico, tudo tem sua época, né? Eu acho que, eu não lembro, mas eu acho que deve ter sido depois de um dia dos namorados, né, que eu juntei dinheiro para comprar o buquê, para comprar o ursinho, aí faltou pro cachorro-quente. Foi. E olha, vou dizer uma coisa, viu? Só me deu o buquê no primeiro ano do Dia dos Namorados, depois mais nunca, viu? Tá devendo ali um buquê, né, para sua mulher, né? Confessa, meu amor, quase todo fim de semana eu lhe dou um buquê. Quando chega o buquê sem nome na etiqueta, foi eu que enviei. Eita, quando é minha irmã foi você, se não for com o nome na etiqueta, foi eu que enviei. E os que tem também foi eu que enviei. Mas, enfim, né, voltando aqui para a gente não brigar, né, no meio do podcast. Aí a gente juntou esse dinheirinho, aí a gente foi comer dentro do carro, você lembra? Lembro. Aí a gente pediu para o garçom partir, né? Partir, a gente foi comer dentro do carro para ninguém ver que a gente só tinha dinheiro para um cachorro quente.
É porque a gente está fazendo dieta. Nesse tempo a gente já está fazendo dieta. A gente já estava pensando no futuro, não era? Para não engordar tanto. Mas foi isso. E a gente sempre teve nossas prioridades, né? A época certa de investir. Naquela época a gente estava juntando dinheiro para o carrinho da gente, não é? E depois você entrou no exército e aí as coisas até ficaram melhores, né? Aí foi quando a gente começou a se organizar para casar, né? Já estava pensando em casar. E bem interessante também um episódio, não sei se você assim, né, recorda, a gente sempre teve certeza que ia casar, desde o primeiro dia que a gente se viu, assim, é impressionante. A gente já namorando, eu já fazia o bordadozinho com as toalhas, com o nome da gente, Viviane e o Kias, Viviane e todas as toalhas. E a gente comprava uma louça, lembra? A gente tem até Sim. Hoje. Aí todo mês a gente comprava uma xícara, comprava uma leiteira, uma manteigueira, até formar todo o conjunto. E eu estava lembrando disso um dia desse, sabe? E o Kias, que como é interessante, a gente sempre teve, nunca teve isso. Ah, a gente vai casar um dia, a gente vai ter filho um dia. Não, a gente sempre teve certeza que ia se casar. Acho bem interessante. Eu lembro que Viviane, desde os 15 anos de idade, já bordava as toalhas. Tanto é que a gente até hoje tem umas toalhas lá. Ilquias, Viviane, né? Ilquias e Viviane. As toalhinhas já estão meio surradas hoje, né? Porque muito, já né? tem, sei lá, 30 anos, né? Aí eu digo a mesma coisa, lembro. não era para ter usado, né? Para ter Não era pra ter guardado. usado, era pra ter Mas guardado. na época a gente precisava usar, não é? Não, Só tinha elas. Então foi um período assim de muito desafio, né? Onde eu entrei no exército, estava fazendo faculdade de informática, passei todo o período que eu estava no exército como oficial de informática, então não se passava na minha cabeça em momento algum área de saúde, né? Então era oficial de informática, gostava dessa parte técnica de tecnologia e lá na frente a saúde que entrou no meu caminho, né? Porque eu nunca pensei em toda a minha vida em seguir essa carreira na saúde, né? Muito menos na medicina. E nessa época, né, do exército, eu fiz enfermagem, né? Eu sempre quis Bem medicina. diferente de você, né? Desde criança eu gostava ali de estar colocando... se alguém machucava, se alguém caía, ia lá para a Viviane, lá na rua, porque ela ajeitava todos tu lembra? os colegas. Eu tinha uma maletinha, não era? E o que? Você se lembra? Uma maletinha. Já aí usei. Tinha... Antes de ser namorado, já tinha usado a maletinha. Aí tinha gás, tinha algodão, tinha metiolate, que na época era até como se fosse um quadradinho assim que passava de um para outro, né? Totalmente anti-higiênico. Lembra disso aqui? Que ardia, que todo mundo saía gritando. E eu tinha uma maletinha, quem caía eu já corria para cima, já socorria, fazia um curativo bem grande assim. E desde pequena, a minha família toda já sabia que eu queria medicina, só que aí eu passei para enfermagem e fiz o curso de enfermagem, um curso maravilhoso. Atuei 3 anos como enfermeira, né? E aí veio o Kias, na época estava no exército, não é isso? Sim. Aí depois veio nosso primeiro filho, não é isso? Quando nos casamos, passou acho que 2 anos, né? 2 anos após, aí veio o Tiago, né? Isso foi em 2007. Em 2007, ali tivemos nosso primeiro filho, que está ali, ó, tá ali nos bastidores, ajudando. Já com uns 17 anos agora, né? 17 anos. E nessa época foi também um pouco mais puxado, né? Porque eu trabalhava no interior e eu tinha que ir e voltar todos os dias dirigindo. Inclusive, trabalhava bem aqui pertinho, né? Onde estamos gravando agora. Em Itabaiana. Que dá 75 quilômetros de João Pessoa, né? Fazia o bate e volta todo dia, Viviane, né? E eu comecei a trabalhar, já estava grávida. E teve uma época que a gente também apertou e eu trabalhava o dia todo e à noite eu dava aula para o pessoal de enfermagem, né, os técnicos de enfermagem. Sim. Então eu saía de casa às 5 da manhã, chegava meia-noite com barrigão encostando na direção, chegava em casa, botava a roupa para lavar, no outro dia tinha que sair novamente e Tiago na minha barriga, me acompanhando para todo canto. E assim foi. E passou-se mais 2 anos, veio agora Lucas, né? Ela engravidou novamente e veio Lucas. Então, todo o período onde ela estava trabalhando, fazia essas viagens aí, ida e volta todos os dias, em torno de 150 km por dia, bastante desgastante. Eu no Exército também. E chegou o momento onde eu era oficial temporário, né? E chegou o momento onde a gente teve que sair do Exército e iniciar uma nova carreira, que eu continuei também na área de informática, enquanto a doutora Viviane continuou na enfermagem. E aí, um belo dia, a mãe de Viviane fez um convite. Conte aí qual foi o convite.
Pois é, eu já tinha desistido, né, de medicina, já estava com 2 meninos e fez, não tem mais condições de estudar um curso que é extremamente difícil de passar. E minha mãe, inocente, falou assim, ô Viviane, você não quer fazer medicina não? Você sempre quis, sempre sonhou. Aí na mesma hora eu fiz, quero. Assim, topei, tô pronta. A gente fez, acho que mamãe consegue pagar, né, para você fazer na particular, que aí são menos matérias para estudar. Eu disse, tá certo, tudo certo. E começou uma nova jornada, né, de estudos. Entrei no cursinho e fiz meu cronograma ali, estudava muitas horas, acordava... Mas detalhe, não tinha mais fácil de passar não, porque naquela época estava tendo financiamento estudantil. Era 100% financiamento. Então, todo mundo que era da Federal... Então, todo mundo que fazia a Universidade Federal também fazia a particular, né? Então, foi numa época que estava dando 25, 30 por vaga e bastante concorrido. Tanto é que era bem... Todo mundo fazia cursinhos preparatórios junto com o pessoal da Federal. Então, era uma época bem desafiadora. Mas não, eu faço assim que eu disse, menos matérias para estudar, né? Sim. Não tinha que estudar tudo como é o Enem, né? E os meninos, lógico, os meninos pequenos, eu tinha que acordar às 4h30 da manhã, me trancar no meu escritório, e eles não podiam me ver, porque se me visse eu não conseguia estudar. Então, eu ficava estudando ali até, dava meio-dia, parava, dava banho neles, dava a comidinha deles e ia deixar no cursinho. Aí eu já chegava atrasada no cursinho. Depois eu tinha que sair mais cedo, sair às 5h30 para poder ir pegá-los no colégio. E era a primeira que saía do cursinho. E sempre tiveram vários comentários, né? Como, essa é uma coitada, nunca vai passar, chega atrasada, sai cedo. E eu tinha isso também para mim, sabe, Uquias? Porque, não sei se você sentiu isso também. Quando o professor perguntava alguma coisa, algum assunto lá de biologia, a turma inteira respondia assim em coral. E coisas que eu nem lembrava, fazia muito tempo que eu tinha, né, estudado. E eu fazia, caramba, como é que eu vou passar? E tinha muitas amigas minhas que já vinham estudando há 3, 4, 5 anos estudando e não passava na particular. E eu fiz, Senhor, eu não tenho condição de passar. Eu tenho 2 meninos, tenho casa, tenho um marido para dar conta. Mas mesmo assim eu fui na fé, orando para poder continuar, porque a vontade realmente era de parar, porque assim, né, a gente falando de uma forma bem racional, era impossível, né, de conseguir passar num vestibular desse tão concorrido na época. E era das estratégias mais diversas possíveis, né? Fim de semana, por exemplo, eu pegava Tiago, pegava Lucas para ela poder atualizar o que não conseguiu fazer durante a semana devido às responsabilidades. Saía com eles, deixava neles lá em casa, né? Eu ia para casa do meu pai, eu ia para casa da sua mãe, né? Ou levava os meninos para fazer alguma coisa, para que você pudesse deixar a matéria em dia no fim de semana. Não sei se você se recorda disso. Demais. Inclusive, seu pai, né, ficava falando, como é que pode? O homem pega os filhos para cuidar dos filhos enquanto a mulher vai estudar, isso é um absurdo. Ele vai assistir isso, né? Vai puxar minha orelha, mas era assim. Mas hoje ele tem muito orgulho, né, da gente. E foi assim, foi uma luta assim, diária, né, para poder conseguir conciliar a vida, né, a família com os estudos. E sempre eu recebendo essa assim, como é que diz? Essa negatividade, né, da turma, e também por eu ser mais velha, também tinha um pouco desse preconceito, mas o professor, né, o dono do cursinho, Alexandre César, vou até citar aqui porque ele foi muito importante, ele acreditou em mim. E teve um comentário que, não sei se eu cheguei a falar com você, teve um comentário de uma amiga nossa que ela disse assim, isso é uma coitada, ela está só enchendo o bolso de Alexandre César. E ela não sabia que eu tinha ganhado uma bolsa, porque a gente estava muito apertado e terminou que ele me deu uma bolsa. Talvez eu confio em você vai passar. E ele me deu uma bolsa e eu estava achando com bolsa e ela fazia esse comentário, né? Uma coitada, nunca vai passar, né? Chega atrasada, sai cedo, com um monte de menino. E a gente foi seguindo. E o Kias pegava os meninos no final de semana. Se o Kias pega, fica com os meninos. E final de semana, aí que eu estudava mesmo. Assim, era o tempo todo. E sempre em oração para que eu pudesse absorver mais, né? Porque eu não tinha muito tempo. Então, assim, eu tinha que ler uma vez e tinha que aprender. Até que foi bom que eu usei isso aí para o curso de medicina, né? Para facilitar. E eu fiz o primeiro vestibular e não passei, não foi, meu amor? Verdade.
Não passei. Ficou muito triste, né? Não, eu chorei, que eu me lembro que você ficou muito aperreada. Eu sei, ficou muito triste, por quê? Porque era muito esforço demandado, né? Com os meninos, com você mesmo, o estresse, né? E quando fez a primeira prova, não passou, ficou muito chorando muito, e eu ficava mais preocupado com ela, e não pelo fato de não ter passado. Eu sabia que o jogo da vida ia continuar, ia ter a próxima vez. Exatamente o que o chefe fez, não tem problema. A base você fez, você estava muito tempo sem estudar assunto de segundo grau, né? E você já fez a base, daqui a 6 meses tem outro vestibular, né? Então eu sabia que era isso. Mas quem estava no sacrifício, né? Quem estava passando pela essa pressão toda, era você, né? E aí caiu a ficha e veio aquele momento ali de até desespero, né? Não, muito choro. Foi. Né? Eu me lembro você bem aperreada, assim, olhando para mim. E assim, preocupado, né? Porque eu não parava de chorar. Foi assim, foi um desespero. Mas eu sabia que era só uma fase, que era só um momento em que sua aprovação viria. Isso aí eu não tinha nem dúvida. Mas assim, né? eu não sei se você se lembra, né? Tem uma moça que trabalhava com a gente, que nos ajudava, ela descobriu um câncer e eu fiquei sozinha, né? Nos últimos 2 meses antes do vestibular. Não sei se você se lembra, né? Teve um câncer de tireoide e teve que nos deixar. Mas assim, eu não chorei ali 2 dias, eu acho, 3 dias sem parar, assim. E mãe olhava para ela, mãe preocupada. Vou nem olhar. E eu quis preocupado, mas assim, chorei, e no outro dia estava sentada estudando novamente. Chorei, e assim, desisti. Chorei, agora não choro mais. Bem queria não chorar. Toda mágoa que passei. Bem queria não chorar mais, viu? Mas assim, a gente chora, a gente cai, se levanta, limpa a poeira e continua, não é não? Verdade. E no outro dia comecei a estudar de novo no mesmo ritmo e sem nenhuma desanimação e com a certeza no coração que eu ia passar. E quando a gente foi conferir o gabarito, não sei se você se lembra. Lembro, sim. Quando foi conferir o gabarito, ele fez, olha, ele já foi me preparando. Olha, se não passar não tem problema, daqui a 6 meses tem novamente. E ele super nervoso, assim, para conferir comigo. Eu já estava assim, meu Deus, se ela não passar, eu não vou aguentar não o choro dela mais 1 semana. Mas eu lembro que quando a gente estava conferindo exatamente o gabarito, era assim, quase todas as matérias eram 90%, era fechando as matérias. Então eu no coração fiz, se essa mulher não passar com essa pontuação todinha, não sei o que precisa mais não, mas eu já estava muito confiante. Fizemos a conferência do seu gabarito, né? Em seguida fomos para a igreja. Porque a gente sabia que já tinha feito questões suficientes para uma aprovação, mas não tinha saído ainda o resultado oficial. Acho que tinha acertado ali uns 90%, né? Porque acho que a maioria fechou as questões. Aí eu lembro que eu estava tão ansioso, Opa, passou um bichinho aqui, faz parte na natureza, né? Bora, pronto, foi. Então, quando fomos fazer a conferência, e eu fiquei tão ansioso que a gente estava na igreja e eu estava com o celular no bolso. Estava previsto para sair às 20 horas. No meio do culto, eu lembro que eu corri, fui lá para baixo para o celular, peguei o celular sem nem ela ver, aí vi a aprovação dela. E ela não sabia, estava lá no meio do culto, e eu já sabia que ela tinha sido aprovada e estava ali, doido para contar a novidade. Não sei se você se recorda. Aí, quando terminou o culto, a gente mostrou, aí comemorou e tal. E aí fomos inventar de ir para fazer Fomos para o restaurante, não sei se você lembra. Foi em seguida, não, vamos comemorar, já era quase 9h30 da noite, já, quando a gente saiu, não, vamos comemorar. Agora tem dinheiro para pagar, né? Agora já estava com dinheiro para pagar, foi um camarãozinho, lembra? Foi, lembro. Lá na Canoa do Camarão, não, como era? Não era Canoa do Camarão, não. Não, esqueci o nome, não existe mais. Eu sei onde é que é, mas não lembro do nome. Não estou me recordando o nome. Mas, enfim, e aí fizemos a comemoração foi tão boa, mas tão boa, que aí ela começou a fazer o curso de medicina, mas já estava com outro menino na barriga. Assim que saiu o resultado, aí gosta de ter menino, viu? Já foi para o 3º, já tem pouco problema, já tinha 2 meninos, agora não, um não curso... Não é problema, para mim é só agora bênção. Um curso de medicina para fazer e ainda arrumou uma gravidez para começar o curso já com o pé direito. Né? Aí veio... Conta seu desafio aí no curso. Não, aí foi junto, né? A gente recebeu o resultado e também descobri que eu estava grávida de Davizinho, né? O nosso caçula.
E essa conferência tinha sido da faculdade da FAMEN, né? Sim. Mas eu queria muito ir para a FCM, que a FCM era muito boa e era perto da nossa casa, né? E só que a FCM, lembra que para passar na FCM, o pessoal dizia, só passa na FCM quem é louco, né? Porque a redação tem que ser a nota muito alta e as questões eram bem mais difíceis. E eu ainda fiz assim, mas senhor, eu queria na FCM, e o senhor me passou na FAMEN. Eu falei, não, perdão, assim, já está maravilhoso ter conseguido passar, né? Aí depois, acho que uns 15 dias, Isso. saiu o resultado da FCM e eu passei na FCM também. E aí eu fiz a matrícula na FCM, descobri que estava grávida e começamos o curso, né? Isso aí não foi nada perto do que vem. Comecei o curso, o doutor Yuquis ali continuou no trabalho dele, né? A gente foi... Minha mãe conseguiu pagar, acho que uns primeiros 6 meses, não foi? Começou a apertar. Só que tá faltando muita coisa aí. Não, então, aí a gente começou, né? Eu grávida, só que as coisas começaram a apertar e eu precisava trabalhar também. Não, mas antes ainda tem um detalhe, né? Que quando você foi aprovada nas duas, aí passou-se uma semana e eu com aquela agora pulga atrás da orelha. Primeiro que eu queria que você passasse, porque era um sonho, né? O seu sonho era fazer medicina. E depois eu entrei com uma pulga atrás na orelha. Eu disse, rapaz, se essa mulher daqui a pouco está sendo médica, e eu que sustentava a casa, porque eu como oficial de informática ali do Exército, eu ganhava, sei lá, 3 vezes o que ela ganhava, né? Aí veio aquele outro lado, eu fiz, rapaz, essa mulher como médica... Com a ajudinha do seu pai também, né? Essa mulher depois como médica vai estar ganhando mais do que eu, e quem é que vai ficar mandando na casa? Como se tu mandasse, né? Aí eu fiz, rapaz, aí começou a vir aquela outro lado, eu fiz... Meu pai também, né, disse, rapaz... Olha, sua mulher depois ganhando mais do que você, veja se está certo, não sei o quê, pronto. E não falou absolutamente nada sobre fazer medicina, nem sobre saúde. Até e eu porque sempre fui você, atleta. Né? Porque você não sempre foi nessa área, né, da Isso, informática. Mas mesmo na área de informática, eu sempre gostei de esporte, de muito esporte, sempre fui atleta. E mesmo sendo atleta oficial do Exército, eu era também atleta, fazia parte da equipe do Exército de esporte, né? Então eu vou fazer medicina e vou seguir na área da medicina do esporte. Esse aí foi meu primeiro pensamento. Ou vou fazer ali a parte de imagens dentro da medicina, porque associava com a parte de tecnologia. Então esses foram os primeiros pensamentos sobre fazer medicina. Aí eu peguei, passei ali, eu acho que mais umas 2 semanas, aí cheguei para a Viviane e fez, Viviane, vou fazer medicina. Chega lá, regalhou assim os olhos, ela disse, deixa de conversa. Achava que era brincadeira. Não, tinha certeza que era brincadeira. Né? Não achava, não. Ela achava que era brincadeira e aí começou essa outra empleitada, né? E nesse momento eu já tinha saído do Exército, já estava trabalhando com o meu pai e também estava trabalhando na Controladoria Geral do Estado, né? E fiz um acordo lá na Controladoria Geral do Estado, que eu tinha alguns softwares lá, e fiz um acordo e consegui ficar indo 2 vezes por semana, apenas lá na Controladoria, e começava a estudar, né? Comecei a estudar. Entrei no mesmo cursinho, que foi lá com o doutor Alexandre César, que deu assim, um apoio fantástico, né? Na época era o ACEMED, né? E tu se lembra que ele foi até lá no nosso apartamento me ensinar? Tu se lembra, não? Não. Ele foi algumas vezes lá me ensinar. O dono do cursinho. Então aí começou essa jornada de estudar depois de 15 anos sem ver nada de segundo grau, aí voltei a fazer tudo novamente, né? Então aí foi um novo desafio, que era trabalhar, dar conta aí você ajudou muito nesse período, né? Que foi na época que você começou junto com o professor Rodrigo Salles, né? Fez um cursinho de português, porque a ideia era essa. Se Viviane, com 2 meninos, né, trabalhando, conseguiu passar, então... Marido, se conseguiu passar, então... E o Rodrigo tinha sido seu professor de português, então veio a ideia, vamos juntar com o Rodrigo e vamos abrir exatamente um cursinho, porque a língua portuguesa é um dos pilares, né, onde o pessoal tem muita dificuldade. Para a medicina tem um peso elevado também. E ela se juntou e esse cursinho foi um sucesso. Começou do nada, os 2 juntos. Daqui a pouco já... é melhor você falar, porque aí você tem mais detalhes, né, sobre o cursinho. Aí assim, eu estava no curso de medicina, né? Já estava grávida, já estava com a barriga aparecendo, grávida de Davi.
e eu fazia medicina e também trabalhava no curso, né? Então, assim, entre uma aula e outra, onde normalmente você sai para lanchar, para conversar, eu estava trabalhando, sabe o que? Eu era no celular, era mandando rodar apostila, fazendo exercício para o pessoal, olhando o local, limpeza, comprando. E eu grávida, o pessoal às vezes chegava lá com Danone, alguma coisa para poder me ajudar, porque eu não tinha tempo de comer. Uhum. No intervalo era trabalhando. E tinha os meninos ainda, né? Aí dava assistência aos meninos quando chegava, e à noite era o cursinho, não é? Com o cursinho de português. E esse cursinho ia até 11h30, meia-noite, terças e quintas, lembra? Começou na terça, só que foi muita gente. Depois a gente teve que abrir outra turma. E ainda tem umas bisuradas, né? Que era muita, muita gente, assim. E Deus sempre ajudando, né? Porque foi um momento que você resolveu fazer medicina, né? Deu uma apertada. E eu precisava também, apareceu também essa oportunidade, né? Rodrigo Salles, que me procurou para a gente fazer essa parceria. E foi assim, foi um milagre, né? Assim, era aluno pedindo para entrar e a gente não tinha vaga. Eu recusei, assim, vários alunos porque não tinha vaga. Começamos numa salinha pequena, né? Uma salinha pequena que eu acho que era para umas 15, 20 pessoas. Daqui a pouco a gente teve que mudar de local, aí alugou salas bem maiores, né? Teve que aumentar mais um dia, né? De cursinho. E nesse meio termo, eu fazendo cursinho. E mesmo fazendo o cursinho, levava muito aluno para a Viviane, porque nos cursinhos, eu dizia, rapaz, Viviane é tua esposa? Eu digo, sim, é minha esposa. Aí eu digo, olha, se não tiver afiado em português, não passa. E eu estou fazendo português conforme Viviane me orientou. Então, a referência sempre era Viviane, conforme Viviane me orientou. Então, se seguir lá com o professor Rodrigo Salles, pode ter certeza que é aprovação, no que depender do português. Aí o povo, claro, já fazendo a parte ali de marketing do cursinho, que ela fazia parte, e daqui a pouco a gente lotou. E eu levava muito aluno também para lá por conta de estar nesse meio entre os alunos. E né? Todo mundo que estudou comigo, né, porque a maioria não passou, né, inclusive 2 amigas minhas que me ajudaram muito a passar, né, que elas iam lá para casa. Lembra que a gente ficava dormindo lá embaixo naquela área de lazer. E elas que me ensinavam aquela parte básica ali de raiz quadrada, que eu não lembrava mais de nada dos cálculos. E, infelizmente, eu passei e elas 2 não passaram, né? E todo mundo que não passou, mas que estudou comigo, veio para o cursinho, né? Porque fez, não, Viviane passou e, assim, eu fechei todas as provas, né, de português. Então, assim, não, esse cursinho realmente do professor é bom. E a gente conseguiu realmente tirar a nossa renda ali, né? Ajudar a nossa renda com esse cursinho. Foi puxado porque eu tinha que trabalhar. Tinha os meninos, tinha a faculdade, estudar, tinha o cursinho à noite. Né? Então, e depois Davizinho nasceu. O dia começava às 5h30 da manhã, terminava de meia-noite. Então, esse era o batido aí de todos os dias. Né? Fora o período de prova, né? Que aí você era dando virote, ou seja, foi um período que a gente teve uma demanda física, emocional, psicológica muito grande, né? Onde veio várias... Desafios, né? Vários momentos aí de muito desespero mesmo pela demanda, mas a todos os dias ali a gente conseguia ultrapassar ali. A gente nunca faltou nada para os meninos, né? Os meninos nunca perceberam que tinha nada assim, que não tinha nenhum esforço, era tudo como o Lucas disse uma vez, né? Sempre tudo foi muito perfeito e lindo, eles nunca perceberam, né? Nada assim de estresse da gente, o aperreio. Para resumir, né? Nesse meio termo eu estava trabalhando e estava fazendo cursinho e chegou a hora do vestibular, né? Então, faltando ali uma semana para o vestibular, veio aquele momento da pressão. Eu digo, meu Deus, abri mão do trabalho, abri mão de parte do meu rendimento e agora vem a prova. E se eu não passar? Aí foi a hora que deu um desespero. Aí eu sozinho à noite, ali nos meus momentos de oração, chorava, eu digo, rapaz, é agora. E chegou o dia. E quando chegou o dia, graças a Deus, estava muito bem tranquilo, fui lá, fiz a prova e voltei para casa sabendo que tinha feito uma boa prova, fiz as conferências, né, dos gabaritos e sabia que estava ali brigando, mas eu não tinha não estava tranquilo, né? Não tinha tranquilo, porque eu não fiz uma pontuação tão boa assim que dissesse, aí está garantido. Mas eu fiz uma pontuação que, pelas médias dos anos anteriores, eu ia brigar para o finalzinho ver se encaixava, se dava certo.
E aí chegou o dia da conferência, eu lembro que ia sair às 6 da manhã, às 6 da manhã, só não me recordo o dia, eu acordei cedinho, fui lá para puxar no computador. E quando eu abri o computador, puxei a relação dos aprovados, meu nome não estava. Aí veio a decepção, né? Aí eu não vi o nome dos aprovados, eu fiquei, puxa vida, depois de tudo isso que passou e tal, aí veio aquele momento de tristeza que eu queria sumir, né? Queria sumir. Aí eu entendi um pouco do que você passou há 6 meses, né? Só que sou homem, né? Homem não chora, né? Homem não chora. E só aquela sensação horrível que não tinha passado, com muita decepção. Aí conta você. Aí eu tinha tanta fé, sabe? Tanta fé que ele ia passar, da mesma forma como eu tinha fé da segunda vez que eu ia passar. Mesmo antes de conferir o gabarito, eu já sabia que eu ia passar. Não tinha nenhuma dúvida. E eu tinha fé, eu disse, ele vai passar. Pode ter zerado a prova, mas ele vai passar. Aí ele fez, mas eu não passei. Eu disse, você passou. Ele fez, mas como meu nome não está, como é que eu passei? Eu disse, você passou. Não tinha como. Se eu tinha visto, eu puxei a lista, meu nome não estava lá, não passei. E eu disse, você passou. Aí ele fez, eu não passei. Ele ficou brabo lá e estressado. Eu fiz, você passou sim. Pera um pouquinho. Aí eu fui, abri a lista e o nome dele já estava ali o quê? Eram 80 vagas. Só que eu só olhei até os 80. Daí, quando eu olhei até os 80, eu fiz, se meu nome não está entre os 80, eu não vou perder nem tempo olhando mais lista, não. Aí ele já estava logo abaixo. E a gente sabia... Eu era 86. Aí a gente já tinha esse histórico de que várias pessoas, né, passavam em outras faculdades das suas cidades, né, que a maioria não era daqui de João Pessoa, a maioria é de outras cidades, né, Fortaleza, Maceió, muita gente de fora. FCM, mas só tinha eu e mais 3 pessoas daqui de João Pessoa. Minha turma toda era gente fora, era muita gente de Maceió, muita gente do Rio Grande do Pessoal Norte, muito né? bom. Goiás tinha muita gente. Aí a gente já tinha esse histórico de que chamava ali pelo menos 10, não é? Ou mais, né? Sim. Aí pronto, a gente começou a comemorar, já sabia que ia ser chamado. Digo, eu não disse para você que você ia passar. E assim, isso é fé, né? Quando você faz as coisas assim com fé, não tem nada que lhe pare, né? Porque se não fosse a fé, eu não teria conseguido fazer o curso, né? Porque realmente E aí foi veio puxado. aquela sensação, né, de êxtase, né? Quando eu estava naquela decepção total, que não tinha passado, daqui a pouco eu vi meu nome em 86, eu sabia que ali eu estava de volta para o jogo, e aí já veio, foi aquela sensação de comemoração. Aí passou, acho que 10 dias, teve a primeira chamada, chamaram 8, então eu já fui chamado, e aí começamos ali o segundo momento ali de outro estresse. Eu fiz, minha filha, se sua mãe está pagando a faculdade, que foi o primeiro semestre que ela pagou, né, de medicina, porque a gente não tinha condições de pagar, eu digo, e agora? Como é que paga da gente, né? Aí eu já fazia meus cálculos lá, eu fiz, olha, a gente tem um apartamento, esse apartamento era quitado, e eu disse, na pior das hipóteses, para a gente terminar esse curso aí, eu vendo o apartamento. Que chegou lá na frente, a gente acabou vendendo também o apartamento, né? Por conta de toda a logística com os meninos e para ter o auxílio ali, tanto financeiro também, como o auxílio do apoio ali, porque era eu fazendo o curso, você fazendo o curso, eu trabalhando nas madrugadas para poder dar conta da parte financeira. Então, eu fiz o curso de medicina todo, levando o recurso para dentro de casa, independente, ainda com essa responsabilidade ali de fazer o pagamento ali das faculdades. E lá na frente apareceu o financiamento, né? Passou-se mais 3 ou 4 meses, apareceu o financiamento, onde a gente foi contemplado, tanto eu quanto você, com financiamento estudantil, e aí foi um alívio muito grande, né? Mas ainda fora isso, tem as contas dos meninos, né? Tem as contas da gente, e pelo menos a do financiamento ali salvou a nossa faculdade, né? E com certeza, né? Você que está assistindo deve estar perguntando, e como é que você conseguia estudar a criatura, né? Porque trabalhava, tinha um menino na barriga, né, dos primeiros 6 meses, tinha que dar conta de marido, conta de casa, e da forma como eu falei, né, com você, foi na fé mesmo, assim, sabe? Sempre quando eu ia estudar, eu pedia para Deus clarear a minha mente e para Deus me ajudar, para eu poder absorver o assunto, a maior quantidade de assunto em pouco tempo. E assim foi, né? Por incrível que pareça, minhas notas eram as notas, né? Uma das notas mais altas da sala. E eu fazia resumo de tudo, não sei como. Eu tinha resumo de todos, né?
E o Kiss aproveitou muito meus resumos para estudar. E eu conseguia fazer resumo de tudo e conseguia dar conta dos meninos, conseguia cuidar dos meninos, conseguia trabalhar, conseguia viver, né? Mesmo ali puxado. E assim, eu assim, direciono tudo, coloco tudo isso assim na frente, primeiro Deus, né? E tinha muita gente que fazia, para a Viviane é fácil, porque ela é inteligentíssima, ela tem uma inteligência surreal. Mas não é, isso não existe. Todo mundo é inteligente. Eu atribuo isso tudo ao seu foco, atribuo tudo isso a Deus, porque enquanto a maioria da turma, entre uma aula e outra, estava conversando, estava lanchando, eu estava estudando. E eu desenvolvi também, por conta da minha rotina, eu desenvolvi uma forma de estudo que eu conseguia estudar 2 matérias ao mesmo tempo. Enquanto o professor estava dando aula de uma matéria, eu estava estudando outra concomitante. E quando alguém perguntava, professor, não entendi isso, eu já tinha entendido, então eu já ia estudar outra matéria. E todo mundo fazia, como é que tu consegue? Eu tive que desenvolver isso. Então, quando você tem foco, você consegue qualquer coisa você consegue na sua vida. Basta você querer e você ter Deus. Porque realmente a minha história, quem me conheceu, quem estudou comigo, quem me acompanhou, né, meus pais, era assim, impossível. Né? Impossível realmente de você conseguir levar um curso tão puxado. E no primeiro período, viu, Kias? Uma professora, uma hematologista, dona de vários laboratórios, ela olhou para mim assim, o pessoal, todo mundo se apresentando, o pessoal fez, professora, ela tem 2 meninos e está grávida, é enfermeira. Sempre o colega fala isso, né? Assim, E ela olhou para mim assim e fez, minha filha, você não tem condições de fazer o curso de medicina. E aquilo ali, sabe o que é? Eu não senti nada, impressionante. Se fosse hoje, eu ia chorar. Mas naquele momento eu estava com tanto foco que aquilo ali entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Eu sabia que eu tinha condições e Deus tinha me colocado ali. Mas assim, eu percebi aquela energia ali pesada na turma, todo mundo olhando para mim assim, esperando uma reação. E eu, aqui tranquila. Não foi nada aquilo ali para mim. E a primeira prova, isso é um assunto bem interessante, a primeira prova dela, eu tirei 9,5 dessa professora. Mas não foi porque eu me esforcei para estudar, não, porque eu nem tinha tempo, né? Estudei ali o que eu consegui estudar. E foi a maior nota da turma. A segunda maior nota foi 3,5. E ela me chamou e disse que já ensinava há mais de 15 anos e que nunca tinha visto uma prova tão bem escrita como a minha, tudo. Não se desculpou, mas, né, falou isso, que a prova tinha sido muito boa e eu nem lembrava mais daquilo. Você vê como é interessante quando a gente tem foco, a gente esquece os comentários, esquece tudo que está ao redor. Em outro momento também, o professor de pediatria disse, o que é que você está fazendo aqui, minha filha? Esse curso não é para você. Outro professor também, oncologista, que não sabia que eu tinha filho, mas o pessoal comentou, fulaninha está grávida, que nem era eu. Na época ele fez, uma pessoa engravidar num curso desse é suicídio. Aí todo mundo começou a rir, né? E o professor nem entendeu porque o pessoal estava rindo. Mas, assim, foram muitas lutas e conseguimos, né? Consegui me formar. E como você passou, depois de 6 meses eu fui aprovado, e várias pessoas que frequentou o mesmo cursinho que você, o mesmo cursinho que eu frequentei também, e fomos aprovados, e essas pessoas não conseguiam ser aprovadas, né? Então, ficou como se eu e Viviane, né, por muito tempo, o pessoal ficava comentando nos cursinhos que, porque eles são muito inteligentes, porque são isso. Demais, não, né? Ficou aquela... Mas ninguém sabe o que estava por trás de tanto esforço, tanta determinação, maturidade também, porque nós éramos já ali, em média de 10 a 15 anos mais velhos que a maioria que estava fazendo cursinho, né? Então, tem tudo isso aí e muito sacrifício durante o curso. Eu lembro também que nessas correrias que a gente levantava cedo, tinha os meninos para ajeitar, tinha que ir para a faculdade, você tinha que trabalhar à noite no cursinho, eu tinha que entregar minha produção da parte de informática para a gente conseguir o rendimento para se sustentar. E quando vinha época de prova, ninguém dormia, passava uma semana tirando cochilos apenas. E teve um momento, né, para que eu conseguisse manter essa demanda, tanto financeira quanto demanda de manter a faculdade. Não sei se você se recorda que eu comecei a ter
crises de espasmo de glote constantemente, né? E eu tinha ali 4, 5 vezes, tinha umas crises e começava a faltar ar, e começava a tossir, e passava 1 minuto, 2 minutos ali sem respirar. Quem estava ao redor ficava todo mundo querendo socorrer, querendo fazer alguma coisa. Ficava roxo, né? Umas crises bem pesadas mesmo. Mas por quê? Por conta de quê? Do estresse, né? Por conta da demanda, da falta de sono, da privação, para conseguir manter o curso, para conseguir manter o trabalho, para conseguir manter a família. E no final da história era porque nós éramos muito inteligentes, né? Olha a inteligência que a gente estava passando. Ninguém sabe o que estava ali por trás, mas só sai, não, porque doutor Ilquias e doutora Viviane são pessoas inteligentes demais, por isso dá conta. Inclusive até o professor, né, do cursinho, ele disse, vocês dois são as pessoas mais inteligentes que eu conheço, que eu já conheci. Mas não, é como você falou, né? Ninguém via, né, a nossa rotina, o que é que a gente passava em casa, a quantidade de horas que a gente dormia e o que é que a gente fazia. Então foi um período assim bem desafiador, né, cheio de lembranças boas, porque não vou falar que só foi momentos difíceis, lembranças boas ali, o crescimento dos meninos, e mesmo assim ainda dando conta de manter ali o papel de pai, de mãe, né, o crescimento dos meninos. Então não tenho nada a reclamar desse período, né? Só agradecer que foi um período bem complicado, difícil, e que a guerra ali, quando terminou o curso, só começou, né? Porque aí veio toda a parte de pós-graduações, de especializações, de PSF, né? Começou toda a outra guerra que estava por trás do curso de medicina ali. É isso. Eu não vou ser bem sincera, viu, Kias? Eu não vejo nada de ruim, nada. Hoje, quando a gente conta a nossa história, aí você vê assim, né, o quão foi difícil. Mas na época que estava passando era muito gostoso, sabe? Porque eu estava com a pessoa que eu sempre sonhei em casar, que é você. Sempre sonhei em ter meus filhos. Aí fica fácil, aí também fica fácil. sempre sonhei com os meninos. E meu sonho realizado de ser médica, eu não queria saber de mais nada, eu queria ser médica. Então, assim, tudo que estava passando ali na época era muito bom. Agora, conte quem foi que conseguiu o seu primeiro emprego. Você se formou 6 meses antes que eu, né? Porque iniciou 6 meses antes, se formou. E agora conta quem foi que ele conseguiu o primeiro emprego. Não, tudo foi você que conseguiu na minha vida. Claro que o primeiro emprego tinha que ser também, né? E assim, eu comecei a trabalhar no PSF, nos Mais Médicos, e depois ele foi atrás, né? Foi. Lógico. Lá na cidade de Abreu e Lima, né? Então, eu tinha aberto os editais para Mais Médicos, né? Ela é recém-formada. E aí eu ficava lá 24 horas, porque tinha que abrir o edital, você tem que fazer o preenchimento e tinha que conseguir de imediato a vaga, né? Então a gente conseguiu. Eu quase passei ali 1 semana sem dormir até conseguir essa vaga dela. E ela conseguiu e começou a trabalhar no PSF lá em Abreu e Lima. E quando eu me formei, ainda existia o mesmo projeto. Na mesma hora também eu coloquei lá em Abreu e Lima, mas não por conta da saudade, né? Mas para ficar mais leve, né? Porque a gente viajava juntos todos os dias, fazia o bate e volta, né? Daria 1h30, né? Da casa da gente, até transpesada das 2 horas. Fazia 1h30 indo, 1h30 voltando, mas a gente conseguia ficar em casa com os meninos, né? E ficamos nesse bate e volta aí por 3 anos. Né? Por 3 anos. Você saiu primeiro, né? Você conseguiu já se organizar, colocou seu consultório, fez várias, né, pós-graduações em São Paulo, né? Também, cada 15 dias você estava em São Paulo. Eu fiz pós-graduação também. Porque, na verdade, esse momento do PSF só se via como o suporte ali para continuar nos estudos, né? Porque era todo fim de semana, ou estava em Recife, ou todo fim de semana estava em São Paulo. Né? A gente está fazendo o que isso é o comum na vida dos médicos, né? Depois de terminar o curso, procurar especializações. Mas, como eu entrei desde o primeiro período, né, no curso de medicina, já focado, sabendo o que eu iria fazer, então já acompanhava muito, já estudava muito essa parte da nutrologia, já fui fazer exatamente as pós-graduações em cima desse processo. E após 3 anos de formado, iniciei ali com a nossa clínica hoje, né? Que temos aí 3 anos também de clínica. E, assim, graças a Deus, é uma realização muito boa, tanto como pessoal, como profissional, a gente ter aquele ambiente tão gostoso quanto é a nossa clínica, né? Então, hoje, eu digo o seguinte, hoje eu saio de casa
sem peso algum. A equipe lá é maravilhosa. A gente chega, a gente trabalha, conversa com os pacientes, tem a demanda que exige muita gente, mas é uma demanda leve, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente está ali. Nós temos excelentes pacientes. Excelentes pacientes. Deus só manda paciente bom para a gente, né? Paciente que vira família, que vira amigo, né? Vira amigo. É o que eu digo, todo paciente lá da clínica vira amigo, é muito interessante. Tudo é perfeito, né, meu amor? Tudo é perfeito e não parou, né? E nem para, né? Nem parou e nem para, porque ninguém está pronto. Continuam em cursos, continuamos em especializações, viajando quase todo mês atrás de sempre do que é mais moderno, do que está dentro da novidade, dentro da medicina, né? Então, a evolução faz parte do ser humano, é uma busca constante de atualizações e conhecimento. Porque dentro da medicina a gente, na verdade, não sabe nada. É uma ciência que não é exata, é um grãozinho de areia dentro do oceano. Ah, com certeza, né? Não para nunca, né? Quem acha que sabe alguma coisa, se alguém diz, eu já sei, é estranho, viu? Porque realmente você nunca sabe de tudo, né? Por mais que você estude, sempre tem mais alguma coisa. E na nossa área, que é ali a atualização praticamente que diária, né? E durante o curso de medicina, eu fui me interessando pela área de estética, né? Eu gosto muito de pintar, como você falou, né? Bordava, fazia biscuit. Não, essa mulher, assim, é fora do comum. É um dom, é uma agilidade, é uma destreza com essa mão que é impressionante, né? Porque aí a gente não contou. Quem é que fazia, nunca fez curso de costura, quem é que fazia minhas camisas quando a gente namorava? Ela, porque é uma habilidade. Quando eu fui ver ela, olha essa camisa que eu fiz, pum, aí na outra semana, olha essa outra camisa que eu fiz. Então, aí era pintura, era telas, né? Então, essa parte aí de destreza de mão é fantástico, isso aí é algo de se invejar. Mas é assim, sempre enquanto isso, eu não consigo desenhar uma bola direito. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa parte, né? Eu sou muito detalhista, muito observadora, adoro artes. E a dermatologia foi me chamando muita atenção, né? Porque tem um pouco disso, né? A cirurgia plástica também me chamava atenção, porque é uma arte, né? Cada pessoa que você trata é de uma forma individual, né? E foi me chamando a atenção. E após a terceira gestação, Yukisa, talvez você nem se lembre disso, eu tive uma queda de cabelo, assim, que foi muito intensa. Que essa área aqui do meu cabelo, ela ficou toda aberta. E eu fui na dermatologista. E a colega disse assim para mim, na época, né, estudante ainda, ela fez assim, não tem condições, não tem o que fazer, você vai ter que cortar o cabelo igual de homem e vamos esperar. E aquilo ali mais me doeu, sabe? Eu fiz, caramba, como é que um médico fala assim, sabe, com a paciente, né? E aquilo ali ficou na minha cabeça, sabe? E por eu também ter alopecia androgenética e ter passado por isso, então assim, eu fiz, não, eu quero ajudar as pessoas a cuidar dos seus cabelos, porque para a mulher principalmente, sabe o que é muito difícil. Eu passei ali, fiz a especialização em dermatologia, tinha a tricologia dentro e fiz uma especialização à parte de tricologia, fiz também agora um curso internacional, né, com certificação internacional em tricologia. E passei por todas as áreas da parte de estética. A mulher ela estressa com rugas, com flacidez, mas o cabelo, Ilquias, é o que mais incomoda, o que mais atormenta a mulher é quando ela está com o cabelo caindo. Então foi uma área assim que eu me apaixonei e estou sempre estudando diariamente. E eu fiz, não, eu quero poder ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei. E vim nessa parte da dermatologia, sou apaixonada, assim como você, amo cuidar dos meus pacientes, minhas pacientes são maravilhosas e graças a Deus eu tenho 100%, né, de melhora em todos os tipos de alopécia, né, que não é só androgenética, existem vários tipos de queda de cabelo e assim, muito apaixonada pelo que eu faço. Foi exatamente nesse momento aí que surgiu a ideia, né? Que quando Viviane estava fazendo essa parte da dermatologia e eu fazendo a parte de nutrologia, surgiu exatamente essa ideia e essa necessidade. Por quê? Porque eu vim também de uma família de obesos, né? Meu tio obeso, meu pai obeso, a irmã dele, minha tia, né, obesa.
Eu também, quando terminei o curso de medicina, estava uma bolinha, né? Estava uma bolinha e sempre gostei muito dessa parte de atividade física. Sempre fui atleta, mas com a demanda daquela parte de atleta, possível, né? Foi zero, né? Passei 6 anos realmente no sedentarismo. E terminei bem bolinha mesmo, né? Então aí começou essa busca aí em relação à nutrologia, em relação à melhora da qualidade de vida, em relação à parte do emagrecimento. E aí surgiu exatamente essa necessidade. Eu digo, olha, quando a gente emagrece o paciente, quando a gente dá melhora na qualidade de vida, vem o envelhecimento natural que é comum, né? Então surgiu exatamente aquela brincadeira entre a gente, né? Eu ajeito por dentro e você ajeita por fora, né? E aí foi exatamente onde surgiu a ideia de nascer o Núcleo Vigor, com esse propósito de melhorar a qualidade de vida, de ter um envelhecimento saudável, de ter a parte de emagrecimento, de ter essa parte aí da medicina estética, né? Então foi baseado nisso aí que surgiu aí o Núcleo Vigor, e esse é o nosso propósito, né? De aumentar a autoestima do paciente. E a gente sempre pensou muito assim no paciente. A gente queria que o paciente, o Núcleo Vigor, ele surgiu com essa proposta, né? De que o paciente ele fosse tratado de uma forma completa, como ele merece, como indivíduo, não em partes. Então a gente pensava nisso, né? O paciente ele precisa melhorar a sua autoestima, a sua saúde mental, né? A parte estética. E nós, né, nos unirmos para fazer o Núcleo Vigor e para tratar esse paciente da melhor forma, como ele merece, de uma forma como realmente um familiar, como que a gente gosta, e a gente viu isso, a gente vê isso diariamente, né? O paciente ele chega, ele se sente bem, ele é acolhido, né, por nós, porque a gente quer passar isso para o paciente, que ele se sinta em casa, e como a gente falou, né, o paciente ele termina se tornando nosso amigo, né? E um dos principais diferenciais, eu acho que no nosso tratamento lá, quer seja na parte dermatológica, quer ser na parte estética ou na reposição hormonal, no emagrecimento, na longevidade, eu acho que é exatamente isso. Ter esse contato, esse cuidado com o paciente e, acima de tudo, uma leveza durante seu tratamento, né? Então, esse é o que a gente busca e é o que tentamos oferecer constantemente ao nosso paciente, de forma cada vez melhorando a nossa qualidade do serviço, nossa qualidade do atendimento. Tanto é que a gente tem até uma brincadeira, né? Às vezes eu chego assim na clínica e digo, bom dia, bom dia, bom dia. Cadê? Nem sorriram para mim. Exatamente, querendo trazer isso, né? Querendo trazer aquela leveza, o quão importante é a gente tratar bem as pessoas. E lembrando, né, Ilquias, que isso não é apenas no Núcleo Vigor. Quando a gente trabalhava nos Mais Médicos, né? Quando nós éramos funcionários públicos, trabalhava no SUS, PSF, nós tratávamos os pacientes da mesma forma que nós tratamos no Núcleo Vigor, né? Num ambiente que é particular. Tanto é que quando o doutor Ilquias saiu de lá, assim, a população foi quebrar a Secretaria de Saúde, se revoltaram, não queriam ser atendidos por nenhum outro médico. Isso aí foi bem interessante. Quando eu estava lá em Abreu e Lima, saiu na TV local, lá na TV Globo, lá local, mostrando exatamente. Isso é um absurdo, isso é um descaso, o que o município faz com os pacientes. Olha só, tem gente aqui na fila desde 2 horas da manhã para conseguir um atendimento. Agora, interessante, acontecia isso, era no meu posto, no meu PSF, porque o pessoal saía de outras áreas para querer ser atendido lá. Então, no meu posto, ali o pessoal chegava às 2 horas da manhã para ser atendido por mim. Né? Aí eles botavam assim, descaso, só que tinham outros médicos que o pessoal não ia. Que era para outras áreas. E nos outros PSFs não estava acontecendo isso, né? Então, na verdade... O problema era você, né? O problema é porque o pessoal vê uma demanda muito grande para me atender, inclusive de outras áreas. Eu nunca me neguei a atender, e só que gerou, assim, de certa forma, uma sobrecarga naquele posto de saúde onde eu atendia. Então, a equipe ficou dizendo, meu Deus do céu, doutor, desse jeito não dá, não. Mas a gente atendia ali até o último paciente, até a hora de ir embora. E a gente falava, vamos sair hoje mais cedo, meu amor, né? Porque tem um compromisso. Isso nunca aconteceu. A gente atendia todos da mesma forma. A consulta também era bem longa, mesmo sendo em PSF, né? A consulta era longa da forma como, né, o paciente merecia.
E isso é importante falar, né? Não é agora que está sendo diferente, não. Nós sempre atendemos nossos pacientes dessa forma, né? Não, exatamente, é essa essência que levamos para dentro do Núcleo Vigor, e é essa essência que eu vejo que faz toda a diferença, né? Nos nossos, além, claro, do conhecimento, do profissionalismo, que faz toda a diferença lá no nosso dia a dia com os nossos pacientes. Então, é isso, né, doutor Ilquias? Eu acho que aqui deu para conhecer um pouquinho do que foi a jornada do doutor Ilquias, do que foi a jornada da doutora Viviane aí nesse período. O que está apenas começando, né? Exato. E quem gostou, já aproveita aí, já deixa o like aí, já vai, compartilha, já nos segue nas redes sociais para conteúdos técnicos, conteúdos importantes, relevantes à saúde. Já deixa aí seu like, já clica e começa a nos seguir, que toda semana tem novidade. É isso aí. Vou deixar aqui um recado aqui, né, para você que está nos assistindo. Né? Lembre da nossa história e tudo o que você quiser, qualquer sonho que você tiver, se você tiver fé, se você acreditar, colocar Deus na frente, se for para você, pode ter certeza que você vai conseguir, independente do que você precise passar.